E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover, trazendo dicas para vocês fazerem o melhor queijo vegetal que vocês já comeram. E quanto tempo será que a gente consegue esperar para comer esse queijo? Qual é a validade do queijo vegetal? Será que a gente tem um período fixo para isso? Passou de X dias, já fica ruim? Como que é essa questão? E a própria questão da conservação. Será que a gente consegue estender a validade de um queijo vegetal? Vamos conversar sobre isso então. Porque imagina só, você se propõe a fazer um queijo vegetal, vai fermentar ele, vai maturar por alguns dias ou algumas semanas ou até alguns meses. De repente chegou o grande dia para comer. Você abre aquele queijo, aquele aroma maravilhoso, um sabor sensacional, e a coisa tá tão boa que você quer dividir isso com os amigos, com a família. De repente, por guardar ele mais alguns dias ali, a coisa começa a ir para um outro caminho. Já pensou nessa situação? E todo aquele trabalho de algumas semanas ou até alguns meses e lixo abaixo, né? Ou melhor, até quando que a gente consegue manter esse queijo vegetal e evitar de jogar fora por uma contaminação? Esse é um dos pontos que a gente precisa se atentar. Então, quando a gente fala, primeiro, de conservação e de validade de um queijo vegetal, a gente está falando do que especificamente? A ideia, então, é a gente conservar as características organolépticas desse queijo vegetal pelo maior tempo possível. Ou seja, o que vem a ser essas características organolépticas? São aqueles pontos sensoriais que a gente consegue perceber. Aroma, sabor, textura. Porque uma vez que a gente tem um queijo pronto, a gente quer manter essas características pelo maior tempo possível. Para que a gente possa degustar isso ao longo de alguns dias, levar para alguém experimentar ou coisas assim. Então, a gente precisa manter isso o maior número de dias possível, essas características inalteradas. Agora, eu digo inalteradas aqui entre aspas, porque a gente precisa, pelo menos, setar as nossas expectativas. A gente está falando de um alimento vivo, de um alimento que tem uma carga orgânica, obviamente, e mais, tem uma atividade de água ali. Então é claro que aquilo pode desenvolver algum fungo, né, algum bolor. Isso daí tá bem aberto para isso acontecer. Então, uma certeza a gente tem: o queijo vegetal ele vai estragar, uma hora ou outra. E aí esse é o ponto da nossa conversa. Como que a gente faz com que de repente a gente nem perceba ele estragar, porque a gente come antes, Então a ideia é fazer com que ele tenha uma longa vida. E para isso a gente tem algumas técnicas, tanto na produção desse queijo vegetal, quanto também na própria conservação depois, uma vez que a gente estabelece que ele está pronto, tá bem? Então, vamos discutir um pouco sobre essas questões, primeiro em relação à produção e depois como conservar. No final desse vídeo, eu tenho um queijo que eu fiz há um bom tempo, que a gente vai ver se ele está bom ou não, se o método que eu usei para conservar, ele foi eficaz ou não. É um queijo uma receita que eu fiz muitas vezes, comi ela fresca, então eu sei o que esperar desse queijo vegetal e vamos ver o que esse envelhecimento por um tempo que são meses num plural bem grande mesmo. Ele está conservado há mais de um ano, então a gente vai ver como é que ele está. Bom, dentro dessa questão do queijo estragar, o que vem a ser? É só bolor? É só fungo que vai denotar o queijo estragado? Não. Qualquer mudança que a gente tenha de sabor, de aroma e de textura já vai se configurar como algo que entra nessa característica de estragado, tá bem?
É claro que para a gente declarar um queijo vegetal estragado ao ponto de ter que jogar fora, isso daí muita coisa precisa acontecer. Aí a gente precisa ter uma displicência um tanto quanto grande também para chegar num ponto que a contaminação é irreversível. Eu não sei se vocês já perceberam, mas até com os queijos tradicionais isso é muito comum. Muitas vezes no próprio mercado, se vocês se atentarem a isso, eu passei a me atentar isso depois que eu comecei a ter contaminações e olhar para os queijos no mercado como é que eles estavam. Nunca tive tamanho interesse nisso, mas eu acabei tendo, e não é raro a gente ver alguns queijos tradicionais que estão sendo vendidos e eles têm algum bolor, algum fungo ali. E as pessoas compram, normal. E isso porque quem está comprando também sabe que é uma questão de tirar aquela área ali e o queijo vai estar bom para ser comido. E com os queijos vegetais, não tem por que ser diferente. A contaminação não é de outra ordem, ou seja, em queijo vegetal é só bactéria e fungo que não só deteriora o produto, mas também é classificado como patógeno. Não, a gente não tem essa situação peculiar ao queijo vegetal. Então, o que um queijo tradicional está suscetível a ter enquanto contaminação, um queijo vegetal também está tão suscetível quanto. Quanto a isso, a gente não tem problema. Então, é só perceber isso e também passar a normalizar um pouco as contaminações que a gente vai ter. Não é questão de aparecer uma coisinha preta ali, nossa, então tem que jogar a peça inteira fora. Não é bem isso que a gente tem que fazer. É claro que tem algumas contaminações que são piores do que outras, inclusive algumas a gente não vai nem conseguir comer, porque são bactérias que vão produzir um ácido butírico ou alguma coisa que afasta até a nossa vontade de comer aquele queijo. Eu já tive uma contaminação uma vez, que é uma bactéria que ela produz gases, e dentro do queijo ficou uma retenção de água muito grande. Então, aquele gás ele foi produzido ali, ficou bem úmido dentro, e o aroma era afastador. A gente se afastava daquele queijo, não tinha como querer consumir, nem que quisesse consumir, não ia dar para consumir. Então é muito fácil você identificar, o próprio corpo ele está preparado para isso já, inconscientemente. A gente tem desenvolvido o nosso olfato, o paladar, para coisa ruim a gente conseguir afastar. Então, se a gente tem algum bolor ou alguma coisa que surgiu no queijo e olfativamente aquilo não chega a ser desagradável, é uma questão de livrar aquela área lá, tratar aquela área e manter o curso da nossa cura. Bom, então primeira coisa, como é que a gente consegue prevenir ou quais são os artifícios que a gente pode ter para a gente prevenir um queijo vegetal de bolores, de fungos e que a gente possa dar uma vida um pouco mais longa para ele. Bom, primeiro de tudo, a fermentação. Se um queijo vegetal ele é fermentado, ele já está um pouco na frente daqueles que não são fermentados. Então isso já é uma grande característica que vai dividir esse mundo dos queijos vegetais. Os queijos vegetais fermentados, eles vão ter uma validade maior do que os queijos vegetais não fermentados. Então, essa grande divisão, ela já quer dizer alguma coisa para nós. E por que isso? Primeiro porque a gente já tem uma turma toda nesse queijo vegetal, tem uma série de micro-organismos ali, e esses micro-organismos, eles se desenvolveram ali de tal forma que qualquer outro grupo que venha a pulular aquele queijo vegetal, ele vai ter uma competição muito grande, e uma competição que, na maior parte, já foi vencida por esse micro-organismo que a gente colocou
de forma propositada. Então, a própria fermentação, além de ela ter já uma microflora ali protetora, competitiva em relação a eventuais outros micro-organismos, a gente tem também a própria acidez que é inerente a essa fermentação lática. Por quê? Porque os micro-organismos, essas bactérias láticas que estão ali, elas vão produzir ácido lático. Tá? Então, esse ácido lático ele vai ser responsável por baixar o pH do queijo. Tá? Então, um queijo vegetal, e não só, mas queijos tradicionais, né, por a gente ter essa mesma característica que é a fermentação, tanto para queijo tradicional quanto para o queijo vegetal, a gente implica em perceber um meio mais ácido. Não é à toa que a gente, quando come um queijo, tem aquele azedinho, se ele foi fermentado, claro. Se o queijo vegetal ele foi fermentado, a gente vai perceber ele um pouco mais azedinho. Né? E isso é o fruto da fermentação. E esse pH mais baixo, ele serve também como um inibidor a alguns micro-organismos que possam deteriorar o seu queijo vegetal. Tá? Então, só o fato dele ser fermentado, ele já está um pouco na frente. Depois, caso o queijo vegetal não seja fermentado, a gente tem alguns elementos que contribuem para baixar o pH desse produto. Tá? E quanto a isso, vocês podem perceber facilmente. Se vocês pegarem receitas, pega aí 10 receitas de queijo vegetal na internet, que não seja fermentado, dessas 10, possivelmente as 10 vão ter algum componente ácido nela. Tá? Seja vinagre, seja limão, majoritariamente são esses dois ingredientes que são utilizados e às vezes até intercambiáveis, né, para baixar o pH. Ou um terceiro ingrediente que pode ser usado é o próprio ácido lático. Né? O ácido lático ele é vendido em pó. E aí muitas vezes você pode usar ele, ou também o ácido cítrico, também é comercializado em pó. E você pode usar esses dois ácidos aí para deixar o queijo vegetal com esse azedinho, que é característico do queijo. Então, uma vez que a gente está fazendo um queijo vegetal não fermentado, a gente precisa colocar alguns ingredientes que vão nos remeter, sensorialmente pelo menos, a um queijo. Porque a ideia é essa, é se parecer com queijo, certo? Agora, fora essas duas questões, tem uma questão anterior até, que ela é super importante em relação à higienização. Tá? Então é muito importante que a gente tenha o ambiente de produção do nosso queijo vegetal super limpo. Tá? O que vai ser tocado ali no queijo também, que seja super limpo. Isso eu estou falando em relação às nossas mãos, obviamente, né, em relação à mesa que a gente vai trabalhar, ou a pia da cozinha na qual a gente vai trabalhar, os próprios equipamentos que a gente está usando, forminha, liquidificador, ou enfim, tudo que vai entrar em contato com esse produto precisa estar muito bem limpo, né? E limpo e sanitizado muitas vezes. Tá? E isso daí a gente já consegue evitar que o queijo ele parta já com alguns micro-organismos deteriorantes, né, que vão trazer uma vida um pouco mais curta para esse queijo vegetal. Bom, e fora isso, um outro artifício que a gente consegue fazer com que a sua validade seja um pouco mais estendida é o trato que é dado na casca. Tá? No nosso canal aqui, nosso perfil, eu tenho um vídeo que fala sobre as 5 técnicas para você tratar da casca do seu queijo vegetal. Então, recomendo que veja esse vídeo, né, porque lá eu exploro um pouco mais essas diferentes técnicas. Porque o interessante é que quando você tem uma casca bem desenvolvida,
vai ser muito mais fácil de você conseguir mantê-la livre de micro-organismos indesejáveis, tá? Algum bolor ou algum fungo que vá se desenvolver numa casca que está tratada com azeite, por exemplo, ou com óleo vegetal, vai ser muito mais fácil você tirar esse foco de bolor do que um queijo que não teve a sua casca tratada, né? Muitas vezes até um trato por salmoura vai manter um ambiente ali com um nível de salinidade que afasta, né, ou deixa um ambiente inóspito para certos micro-organismos também, tá? Então, esse aqui é o grande ponto da coisa. A gente tem como prevenir um pouco, né, isso daí. Agora, é claro que nem todos os queijos vegetais que a gente vai fazer, eles podem contar com todos esses pontos de prevenção, né? É claro que higiene, com certeza, a gente consegue colocar para todos. Isso daí tem que ser a grande regra, né, que está sendo colocada na nossa cozinha. Depois, fermentado ou não. Então, nem todo queijo que a gente faz vai ser fermentado, né, ou pode não ser fermentado. Não sei. Às vezes, a gente encontra por aí pessoas que são um pouco mais puristas e falam, não, se não é fermentado eu nem faço, porque daí não é queijo e tal, enfim, é uma outra discussão essa, né? E o meu intuito aqui é assim, alcançar tanto as pessoas que fazem queijos vegetais fermentados, como aquelas que fazem queijos vegetais não fermentados, tá? Então eu vou falar para esses dois mundos aí, porque para não fermentado, a gente vai ter uma quantidade de ácido que vai ser adicionada. Aí para fermentado já vai ser produzido ali. Então é outra coisa. Muitas vezes, quando a gente usa um queijo vegetal não, ou quando a gente usa os ingredientes para fazer um queijo vegetal não fermentado, dentre eles, alguns geleificantes eles são utilizados. Tá? E qual que é o problema de a gente usar os geleificantes? É que os geleificantes, eles retêm água. E quando a gente tem um produto com uma quantidade de água muito maior, ele está muito mais suscetível a ser contaminado. Por quê? Porque a atividade de água, ela atrai a vida, né? Ou seja, os micro-organismos, eles se proliferam em meio que tem água disponível para eles sobreviverem. Então, quanto mais água a gente tem, maior a probabilidade da proliferação de micro-organismos. Tá? É por isso que quanto mais a gente cura um queijo que foi fermentado, por exemplo, mais difícil vai ser de ele se contaminar, tá? Porque ele vai secando, né? Então, percebam só uma coisa, que aqui a umidade ela é muito importante, tá? Porque se a gente tem um ambiente que ele é mais úmido, a gente favorece a proliferação de micro-organismos. Porém, por outro lado, se o ambiente ele não está tão úmido, a gente pode promover o ressecamento do queijo. E aí, se a gente tem alguma trinca na casca, aí o nosso problema pode se agravar, porque nessa rachadura, nessa trinca, a gente pode ter alguns micro-organismos que vão lá dentro e vão se proliferar lá dentro, que tem uma atividade de água maior do que na casca. Tá? E vai ser mais difícil da gente ver, vai ser mais difícil da gente tratar. A gente só vai perceber quando ele for cortado e a gente for comer. Aí, obviamente, né, sentir o aroma e tal, evitar aquela parte, mas nem por isso a gente precisa necessariamente jogar o queijo fora. Tá? Bom, então se uma vez que a gente conseguiu ter esses pontos de prevenção, né, para a deterioração do queijo vegetal, como que a gente consegue, então, a partir do momento que ele fica pronto, a gente dá uma longevidade um pouco maior? Bom, a partir do momento que ele está pronto, então, a gente quer manter aquelas qualidades organolépticas, como eu disse no começo do vídeo, certo? Ou seja, você quer manter aquela textura,
quer manter aquele sabor, quer manter aquele aroma. Para isso acontecer, a gente precisa então tratar primeiro a questão da umidade. Porque se a gente mantém esse queijo vegetal num ambiente que não tenha tanta umidade, ele vai ressecar, ou seja, a textura vai mudar. Se a gente mantém ele num ambiente muito úmido, a gente pode ter a proliferação de fungo, de mofo, e aí também não vai ser benéfico. Portanto, a gente precisa primeiro pensar quanto tempo é que eu quero conservar isso daqui, tá? Esse é o grande ponto para a gente. Porque se a gente está pensando em manter esse queijo vegetal por uma semana, por exemplo, na geladeira, é muito mais fácil do que a gente manter por um mês, tá? E um mês, eu imagino que já é um tempo um pouco maior para evitar algumas alterações. Porém, é possível. Como que é possível a gente isolar essa questão da umidade? Através de algum material que não favoreça a comunicação do queijo vegetal com o ambiente no qual ele está acondicionado. Tá? Qual é o material que tem a maior capacidade de isolar o nosso queijo vegetal? É o plástico. Tá? Então, ou a gente vai usar esse plástico, seja ele um plástico filme, seja um Tupperware, seja o que for, tá? Ele ficando dentro desse plástico, ele vai ficar isolado. A gente vai criar um microclima ali para ele, mas é importantíssimo a gente revisitar com frequência o nosso queijo vegetal, porque do contrário, pode ser que desenvolva ainda assim algum ponto de contaminação, a gente nem veja, e quando a gente vai provar de novo, a gente tem uma péssima surpresa, tá? Agora, se a gente está falando de um queijo vegetal que a gente fez, provou e até percebe, nossa, isso daqui, se ele curasse um pouquinho mais, talvez ficaria até melhor. De repente não precisa ser o plástico, né? A gente pode usar um papel, porque o papel, sim, ele promove uma troca um pouco maior entre o queijo vegetal e o seu exterior, né? E por exterior estamos falando de geladeira, tá? Um acondicionado no frio. Então, e a geladeira é um grande desidratador, portanto, a gente consegue manter esse processo de cura ainda ativo. Né? A gente não vai interromper esse processo. E, de repente, eu acho que a forma mais eficaz de a gente interromper esse processo de maturação e conservar de acordo mesmo um queijo vegetal é através de uma embalagem a vácuo. Tá? Essa é a embalagem de preferência, né, da indústria, porque justamente o vácuo ele vai dar uma vida um pouco mais longa aos produtos que ali são colocados. Né? Então, o que eu trouxe aqui para nós, para a gente ver, é esse queijo vegetal aqui, que ele está embalado a vácuo, tá? E como eu disse no começo do vídeo, esse queijo vegetal ele está aqui há mais de um ano. Isso daqui eu tenho plena certeza, apesar de eu não ter colocado nenhuma data aqui, eu tenho certeza que ele está mais de um ano. Então, o que acontece com o vácuo? Ele vai manter, a tendência é, né, que mantém as características, obviamente ninguém vai deixar mais de um ano. Né? Eu deixei em alguns momentos porque eu me esqueci desse queijo aqui que estava na geladeira, em outros momentos depois foi só para ter a experiência e ver realmente quanto que aguenta. Né? Mas percebam que aqui, ó, a gente tem já um certo líquido. Não sei se dá para ver, olha só. Tá vendo aqui, ó, principalmente nesse ponto aqui, né, eu tenho uma mobilidade aqui no vácuo e tem um líquido aqui. Isso daqui é basicamente gordura desse queijo vegetal. Isso daqui, a receita dele é muito simples. É só castanha de caju, probiótico e sal. Tá?
Foi isso que foi utilizado aqui. Então, vamos abrir e vamos provar. Olha só o líquido que vai escorrer aqui, ó. Ó, ele tá meio untuoso, né? Tá meio untado. Nossa, daqui dá para sentir o aroma já. Nossa, maravilhoso, tá? Esse queijo vegetal aqui, como eu disse, eu já fiz ele várias vezes, né? Eu sei o ponto de acidez dele e eu sei também se ele vai estar muito mais ácido do que é o esperado ou não, tá? Eu imagino que sim, porque como está há mais de um ano, por mais que ele esteja, que ele tenha ficado na geladeira todo esse tempo, ou seja, estamos falando ali de 4, 5 graus Celsius, ele ainda assim tem atividade microbiana acontecendo aqui, né? Tem bactéria lática que está viva aqui ainda. E na geladeira ela diminui a sua velocidade, né, o seu metabolismo. Então, provavelmente ele continuou a ser fermentado, tá? Então, vamos ver. Cortar ele aqui. Ó, a textura tá muito boa. Tá como era de se esperar. Olha só. Né, por dentro tá uma maravilha. Nossa, o aroma tá fantástico, tá mais intenso do que, vou até colocar para cá, tá mais intenso do que normalmente ele era, né, do que feito e curado por mais ou menos um mês, tá, que é o tempo de cura que eu dou para esse queijo aqui. Sensacional. Nossa. Realmente, ele está mais forte, o sabor está bem mais acentuado, a acidez, ela está um pouco mais intensa do que normalmente ele é, mas é o que eu disse, isso era esperado, tá? E eu acho que o mais interessante disso daqui é que, uma vez que ele ficou no vácuo também, a casca, ela se perdeu, né? Como eu disse, é um queijo vegetal que normalmente eu dou um mês de cura para ele. Então ele forma uma casquinha. Só que aí, a hora que entra para essa embalagem e fica no vácuo, essa casquinha ela se perde por conta da própria troca de umidade, né? Ou pelo menos uma homogeneização da umidade que vai acontecer. Uma vez que eu isolei esse queijo vegetal nesse plástico, ele já não tem mais troca com o ambiente, certo? Então, as reações que vão acontecer vai ser no próprio interior desse queijo. E quando a gente olha um pouco mais de perto esse queijo, o que acontece? A gente tem uma casquinha que, em termos de umidade, ela tem uma baixa umidade se a gente for comparar com o centro do queijo vegetal, certo? A tendência é com que isso se iguale. Então, aquela casquinha que foi formada, se ficar muito tempo no vácuo, ela vai se perder, que é o caso aqui, tá? Olha só, não tem... Aqui a gente não percebe a casquinha formada, né? Mesmo porque ela se perdeu, não está mais aqui, tá bem? Então é isso. Agora, tem também alguns micro-organismos, né? Só uma dica extra para essa questão da conservação e da validade. Alguns micro-organismos, eles atuam na casca do queijo vegetal como protetores, tá? Por exemplo, Debaryomyces hansenii ou Cluiveromyces lactis são duas leveduras que atuam na proteção dessa casca. A gente tem também uma bactéria, a Cryptococcus albidus, que também trabalha como protetora da casca, ou seja, elas atuam evitando que
outros micro-organismos acabem por pulular essa casca e se proliferar ali. Isso daí é mais fácil de perceber quando a gente compra alguma cultura, né, ou a gente tem algum laboratório que fornece cultura vegana para a produção de queijo. No laudo da cultura, sempre, porque assim, normalmente as culturas elas estão com algum nome, né? Mesófilo 2, Mesófilo 3, ou enfim, você tem alguns nomes, fantasias que são colocados para essas culturas. Mas daí, no laudo da cultura, vem escrito quais são os micro-organismos que estão ali. Então, se a gente pegar alguma cultura que tenha esses micro-organismos, né, ou Debaryomyces, ou Cluiveromyces, também o Cryptococcus, a gente já sabe que são micro-organismos protetores do queijo. Normalmente, eles são utilizados para algum tipo de queijo que a gente vai fazer que vai ter uma maturação um pouco mais longa e a gente precisa conservar isso por muito mais tempo. Tá? Então, espero que tenha sido útil essa conversa aqui para vocês, que vocês façam os queijos vegetais, cheguem no seu melhor queijo vegetal que você já provou e que tenha vida longa. Até a próxima!